irmãos. Boa noite. Boa noite, irmão Ricardo, irmão Monteiro. Valeu, pastor. Amém. Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica, irmão Monteiro. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7. Filipe, o evangelista. E o nosso irmão Ricardo Barbosa vai nos trazer o ensinamento desta lição para nós, o entendimento, a explicação, para que a gente possa cumprir o nosso horário de escola bíblica. Amém, meu irmão? Fique à vontade. Paz, irmãos, Deus esteja com cada um de nós nesse momento. A lição número 7, como o irmão Monteiro já colocou, tem como título Filipe, o evangelista. Recapitulando a lição anterior, a gente tratou sobre Estevão, o primeiro mártir. E hoje a gente vai falar então de Filipe, o evangelista. Uma coisa em comum entre esses homens é que eles foram 2 dos 7 diáconos escolhidos. Os irmãos podem observar isso lá no capítulo 6 de Atos. E uma coisa que chama de atenção assim, logo de cara, a gente pode dizer, é que esses 2 homens, eles eram cheios do Espírito Santo. E era um dos pré-requisitos para que fossem escolhidos diáconos. Estevão, os irmãos já conhecem a história, morreu apedrejado, defendendo e pregando o Evangelho. Filipe continua, ele não teve a morte de Estevão, porém também foi um evangelista. E a gente vai ver na lição de hoje algumas coisas relacionadas à sua ação. O primeiro tópico da nossa lição, ele trata Filipe evangeliza a cidade. Isso está no capítulo 8 de Atos, os versos de 4 a 13. O capítulo 8 vai ser o texto que vai embasar esta lição de hoje. O tópico 1 fala de compreendendo os bastidores. O que é isso? Isso aqui, irmãos, vai tratar exatamente a respeito da cidade de Samaria, que foi onde Filipe evangelizou. Por que Filipe foi para Samaria? Porque depois da morte de Estevão, houve então uma perseguição à igreja em Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. E alguns deles foram para aquelas regiões ali. Filipe, então, se achou em Samaria. Samaria era uma cidade que os seus habitantes também tinham parentesco com o povo judeu. Só que, em razão de ser um povo que os judeus consideravam um povo misto, porque eles não eram puros, porque quando houve a divisão das tribos de Israel em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, o Reino do Sul com 2 tribos e o Reino do Norte com 10 tribos, o Reino do Norte teve sua capital em Samaria. Acontece que em 722 a.C., a Assíria dominou Samaria, invadiu e repovoou a cidade. E lá, aquelas pessoas, então, tiveram relacionamento com povos de outras nacionalidades. E surgiu, então, aquele povo misto. E não só isso, eles também passaram a aderir a costumes pagãos, então. Certo? O próprio culto dos samaritanos começou a ser um culto misto também, onde não somente Deus era adorado, digamos assim, mas divindades também. E eles começaram a ter algumas práticas. Por exemplo, eles aceitavam só o Pentateuco. O restante do Velho Testamento eles passaram a não aceitar. E eles também construíram o seu próprio lugar de oração no Monte Gerizim. Daí os judeus terem tanta dificuldade em se relacionar com os samaritanos. Então pode ver isso também lá, quando Jesus fala com a mulher samaritana, né? Exatamente mostrando que havia essa
essa rixa, vamos dizer assim, entre judeus e samaritanos. E é aí que Filipe, então, vai pregar. Então, vocês já estão observando que não era uma tarefa fácil. Afinal de contas, a gente pode dizer aí que por baixo já havia mais de 700 anos de intrigas entre judeus e samaritanos. Mas uma coisa chama a atenção, irmãos. Aqui a gente já aprende uma lição aqui para nós. Qual é? É que o Evangelho, ele quebra essas barreiras. Porque ele faz de pessoas diferentes, pessoas de culturas e raças diferentes, um povo só, o povo de Deus. E para isso, tanto faz se eu moro em Natal, se eu moro em João Pessoa, se eu sou brasileiro ou se eu não sou brasileiro. O Evangelho nos reúne em um só, o povo de Deus. E Filipe estava ali pregando para uma região que era discriminada. E a gente vai observar, então, que ele teve muita ousadia. A gente pode dizer, então, que ele começou a derrubar uma muralha que já durava muitos e muitos anos, que era a muralha da discriminação racial. E o Evangelho, ele faz isso. Interessante que, quando o irmão Ricardo estava falando desse aspecto, aí a gente lembra de Jesus, falando da samaritana, e interessante que Filipe e o próprio Estevão, eles falaram em Samaria. E somente mais 2 homens tiveram essa oportunidade antes. E foi o próprio Jesus Cristo e João Batista. Né? Então a gente começa a ver a importância desse homem que foi separado para ser diácono, mas que se tornou evangelista. E o chamado para ser evangelista é para todos nós. Né? Amém. Verdade. Bem colocado, pastor, realmente. A lição aqui ela traz uma aplicação que é interessante. O escritor fala o seguinte: precisamos amar as pessoas, não importando quem são, e anunciar o Evangelho como Jesus, que pregava para pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Aí temos uma perguntinha aqui. Em nosso tempo, quais são as figuras que a nossa sociedade rejeita? Será que nós, como cristãos, muitas vezes também temos rejeitado essas pessoas? Ou tratado essas pessoas como se elas não fossem dignas da mensagem do Evangelho? Filipe mostra que o Evangelho é para todos. E a Bíblia já nos diz que não há acepção de pessoas. Todos carecem da misericórdia de Deus. O item 3 da nossa lição, ele diz: Filipe e Simão, o mago. Simão era um homem que praticava artes mágicas em Samaria. E o que chama a atenção aqui é que ele era uma figura que era, podemos dizer assim, já quase venerada pelo povo. Ele tinha muito estímulo dentro do povo. Ele era chamado até de o poder de Deus. Daí os irmãos veem como a influência desse homem era grande. E o que chama a atenção aqui, irmãos, é que Filipe pregando o Evangelho em Samaria, o próprio Simão se converte. E aí uma coisa que me chama a atenção aqui, eu queria compartilhar com os irmãos. Em nenhum momento há registro no livro de Atos de que Filipe tenha confrontado Simão. Interessante isso, por causa das práticas que ele realizava, enganando até as pessoas, o Simão. Mas Filipe, não há registro aqui que ele tenha ido confrontar Simão. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que quando a gente prega o Evangelho, o próprio Evangelho em si já confronta as pessoas. Porque ele traz consigo essa mensagem de não conciliação entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Então isso é natural. Nem é preciso a gente ir contra ninguém, não é? Porque o próprio Evangelho já mostra a situação em que as pessoas estão necessitando, e aí elas têm 2 opções: recebem o Evangelho ou rejeitam o Evangelho.
Não é que a gente vá se colocar com outras pessoas de forma alguma, e nós nem temos esse direito. Mas a mensagem que o Evangelho traz, ela mostra o pecado do ser humano. E aí cabe a ele receber o perdão de Deus ou simplesmente se enraivecer, se colocar contra aquele que está levando a palavra e não aceitar o perdão. Só há duas escolhas. Mas a mensagem do Evangelho, ela traz consigo essa ideia de revelar, de mostrar o meu estado pecaminoso. E Simão deve ter observado isso, porque a Bíblia fala que ele se converteu. Muito embora, pouco depois, ele vendo os sinais que eram feitos, né, por aqueles irmãos, ele decidiu oferecer dinheiro para ter aquele poder. E aí Pedro fala para ele que, olha, você não tem parte nesse ministério, porque você julgou receber as coisas de Deus, o poder de Deus, com dinheiro. Então havia também um entendimento, um mau entendimento, estava meio nebuloso na cabeça de Simão isso, né? A gente pode pensar então, tirar uma lição para nós aí. Tudo que hoje a gente pode pensar assim, a gente faz no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, a gente deve deixar de lado todos os interesses, irmãos. Sejam pessoais, sejam talvez até interesse financeiro, ninguém sabe, interesse por algum posto eclesiástico, algum cargo na igreja, não. Nós devemos fazer a obra do Senhor simplesmente pelo amor que temos a Deus, e não por almejar alguma coisa como Simão estava pretendendo. É por isso que Pedro o repreende. E aí a gente tem uma lição importante que eu aprendi, é que quando o Evangelho chega, mesmo que a gente não confronte ninguém, a luz do Evangelho dissipa as trevas. Não há como harmonizar. E aí, como a gente já falou aqui, só tem duas escolhas. Ou recebe o Evangelho, ou não recebe o Evangelho. Ou rejeita. Alguém não quer acrescentar alguma coisa? Vamos ter Bom, Ricardo, eu gostaria de tecer um comentário no início da sua fala com relação a Simão, em que nós temos aí Felipe, que ele não confronta Simão. E isso mostra para a gente que é um ensinamento que nós estamos tendo nessa lição, de que nós não precisamos confrontar os erros das pessoas. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Aí nós vamos lá em Isaías, capítulo 55, 11, que nos respalda sobre nós pregarmos a palavra de Deus, simplesmente pregar a palavra de Deus, sem confrontar as pessoas, sem confrontar seus erros. Porque Isaías 55, 11, ele diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela vai para aquilo que apraz a Deus. Então, é a palavra, não sou eu, não é o pastor, não é o irmão Ricardo, é a palavra de Deus que nós estamos levando, que vai trazer a mudança de comportamento, a mudança de vida na vida das pessoas. Porque é ela que é viva e eficaz e faz aquilo que Deus quer que ela faz, como fez na minha vida, como fez na vida do pastor, na vida do irmão Ricardo Barbosa e na vida de cada um de nós. Não é verdade? Então não esqueçamos disso. Não adianta confrontar erros e pecados das pessoas, porque você vai trazer uma confusão. É verdade. E uma não aceitação do que você vai falar depois. Então, mostre apenas a palavra do Senhor. Nossa obrigação é levar o Evangelho, as boas novas de salvação. Amém. Amém. Então, Monteiro, muito boa a colocação. Esclareceu até um pouco mais do que eu havia falado, exatamente, deixou bem claro. E eu me lembrei, Monteiro, que quem convence o homem? Não sou eu a força, não somos nós, é o Espírito Santo, né? E às vezes realmente a gente parece que quando quer levar o Evangelho, quer afrontar a pessoa, quer mostrar, e não é assim. Às vezes que sabe mais do que o outro, né? E esse não é o papel nosso. Nosso papel
É de levar a mensagem. A mensagem. Que era o que Filipe estava fazendo. E interessante, pastor Irmão Monteiro e irmãos que nos assistem, é que Filipe, a Bíblia vai falar que ele fazia muitos sinais. Mas se a gente for lá no capítulo 6, vai ver que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quem agia era o Espírito Santo. Ele só era um vaso usado. E isso só confirma o que o Monteiro colocou. Não eram as palavras dele, era a palavra de Deus. Era que é viva e eficaz. O Irmão Monteiro muito bem colocou aí. O tópico 2 da nossa lição, então, fala: Filipe evangeliza o etíope. Interessante, irmãos, é que depois de Filipe pregar em Samaria, aí vem uma mensagem do Senhor para ele, bem interessante. E se a gente for olhar assim aos olhos humanos, pastor Monteiro, difícil de entender, porque a palavra diz que ele deveria ir para um caminho que se encontrava deserto. Como que ele sai de uma região que tem um bocado de gente, agora vai para um lugar que se encontrava deserto? Pregar para quem? Se o lugar está no deserto. Não é verdade? Mas o que é interessante é que Filipe obedece. E aqui a lição, ela tem uma aplicação para nós, que eu gostaria de ler. É que quando Deus fala, por mais estranho que pareça, devemos obedecer sem questionar. Irmãos, isso é sério e vou dizer, para a gente entender isso e obedecer, só vai tendo relacionamento com Deus, senão a gente não vai não, com a nossa própria vontade. Eu estou sendo bem sincero, não sei se os irmãos concordam. Se a gente for olhar os olhos humanos, a primeira coisa que a gente vai ver são as dificuldades, porque Filipe poderia perguntar assim: o que é que eu vou fazer no lugar deserto? No caminho não tem ninguém lá que passa. Tanta gente para evangelizar. Tanta gente, aqui, isso, muito bem. No lugar deserto. No lugar deserto. Isso aí, talvez até a gente quisesse estar ensinando a Deus, né? Mas Senhor, tem tanta gente aqui, e eu vou para um lugar. E ainda tem mais outro ponto interessante, que um anjo do Senhor aparece a ele, né? Aí mostra também que nós que precisamos fazer. O anjo, ele não tem essa incumbência, né? Nós temos que levar a mensagem, levar o evangelho. Deus, ele fala conosco e de várias formas. Aqui um anjo apareceu para ele, para que ele fosse para esse lugar deserto. É verdade. E interessante isso que o pastor falou, se os irmãos podem conferir em casa, 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 10 a 11, vai mostrar exatamente que essa responsabilidade é do homem de falar da palavra, das coisas de Deus. E Pedro vai dizer que essas coisas os anjos anelam para escutar, mas a responsabilidade é nossa. Muito bem colocado esse grave. Que bênção. Fiquei feliz agora com essa observação aí que foi feita. Muito bom. Isso só serve para a gente entender a nossa responsabilidade, não como peso. E Jesus Cristo disse que o fardo dele é suave. O jugo é suave e o fardo é leve. Então a gente, na verdade, faz porque entende que essa é a mensagem que liberta o homem. Tira ele da lama do pecado e coloca junto com o povo de Deus, caminhando para o céu. E era isso que Filipe estava fazendo. E foi isso que ele fez nesse lugar que se encontrava deserto. Mas aí ele encontra quem? O etíope, o eunuco, que estava lendo uma passagem em Isaías 53, né? 53, e ele não entendia, né? Aí Filipe vai, o anjo, né, fala para ele, né, vai, se aproxima, e aí ele vai e pergunta: você entende o que está lendo? Interessante que naquela época o costume de quem estudava, ele estudava em voz alta, né? É por isso que Filipe escuta ele justamente na parte que ele está lendo os versículos 7 e 8 de Isaías 53. Isso mostra também que Deus estava mostrando todo o caminho para ele chegar no momento certo, né? Não sei se o irmão Ricardo vai ler esses dois versículos. Pode ficar à vontade. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo,
diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Era isso que o eunuco estava lendo. Estava lendo. Já pensou? A oportunidade. Quer dizer, A oportunidade. então, Filipe, obedecendo a ordem do Senhor, chegou até o eunuco. E aí a gente vê como uma vida é preciosa. E é Deus, né? Salvar uma vida é preciosa. Porque o povo Monteiro muito bem colocou. Tinha tanta gente na cidade, mas aquele também precisava. E talvez Filipe não tivesse outra oportunidade de vê-lo. Talvez, se não fosse para lá. E eu fiquei, quando eu estava lendo também a lição, fiquei pensando que não existia somente o etíope, né, o eunuco. Existiam os outros servos que estavam com ele na carruagem, com certeza. E também dá para entender que se Deus providenciou alguém para tirar essa dúvida, uma pessoa percorrer em torno de 300 quilômetros para adorar a Deus em Jerusalém, e Deus tem essa misericórdia de mandar alguém para falar com ele do Evangelho de Jesus Cristo, de quem estava sendo falado ali em Isaías 53. Ele também providenciaria alguém para posteriormente trazer mais ensinos para esse etíope na sua volta, né, para o seu retorno no caso para o Egito. Né? Irmãos, eu tive uma aprendizagem nessa passagem aí, na questão de evangelismo, né? Questão de Só evangelizar. retificando, para a Etiópia. Etiópia. Desculpe. Na questão de evangelismo, quantas vezes nós saímos para evangelizar sem a direção do Espírito Santo de Deus, né? E quantas vezes a gente volta, a gente sai na boa intenção de ganhar almas para o reino de Deus, e a gente volta triste por não ter conseguido, não ter alcançado o objetivo. Mas muitas vezes a culpa, com certeza, não está em Deus, está na maneira, na forma como nós nos preparamos para ir evangelizar. Não é de qualquer jeito. Você vê aí que o Espírito Santo conduziu Filipe até esse lugar deserto. Quantas pessoas, se ele ficasse ali na cidade, quantas pessoas ele fosse falar a palavra de Deus ali, e elas não fossem aceitadas. Mas Deus que conhece os corações, que sabe quem são aquelas pessoas que já estão buscando, que falta só um empurrãozinho, Que era o caso dele, né? no caso do tio. Então, quer dizer, Deus vai lá, ó, que ali já está se preparando, entende? E a gente às vezes sai para evangelizar e sai sem rumo certo, porque o rumo certo é a direção do Espírito Santo de Deus, certo? Porque Ele é que sabe, Ele convence o homem do pecado, da justiça e tudo isso. É Ele que já vem trabalhando na vida das pessoas, a gente não sabe. Muitas vezes você vai, a gente sai evangelizar as pessoas e você chega e passa por uma pessoa e diz assim, só porque ela está mal vestida, está na calçada, está deitada na calçada, é um morador de rua, e você passa a largo daquela pessoa porque acha que ela não vai querer ouvir falar de Jesus. E você passa por ela e vai para outra pessoa que talvez você, na visão humana, você acha que aquela pessoa ela tem mais condição de receber a palavra de Deus e, no entanto, nem recebe. Né? Faz chacota, às vezes, descaso da palavra. E a gente tem que sair para evangelizar, nós temos que ter nós estamos trabalhando esse ano a questão do evangelismo na igreja, né? E essa revista é justamente isso, né? É um ensinamento para a gente caminhar nesse caminho que essas pessoas, como Estevão, como Filipe, os apóstolos, que saíram para evangelizar, mas na direção do Espírito Santo de Deus.
Eles esperaram até que foram revestidos do poder e depois saíram. Nós vemos o tempo todo a questão do comando de Deus e a obediência dos servos. Né? E muitas vezes a gente não está na obediência de Deus e a gente faz o evangelismo da maneira que a gente acha que deve fazer. Estratégias puramente humanas, sem esperar que Deus nos dê uma estratégia, sem buscarmos o Espírito Santo de Deus em oração, em jejum, em primeiro lugar, para depois receber o comando de Jesus, o comando de Deus, e a gente sair na direção do Espírito Santo e trazer as almas para o reino de Deus. Amém. É verdade. Uma coisa que também a gente aprende aqui é... Filipe tirou as dúvidas então do etíope, né? E aqui me veio na cabeça o seguinte, irmãos, é que a gente não pode de maneira nenhuma deixar o ensino das Escrituras em segundo plano. Ensinar a Bíblia é fundamental. Tem um texto, que eu não lembro agora onde é a referência, que acho que até Jesus que fala, que ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São elas que de mim testificam. E às vezes, irmãos, a gente se coloca em situações onde prioriza tantas outras coisas, mas o ensino das Escrituras, o estudo da palavra, a gente deixa de lado. E quantas vezes alguém nos confronta e a gente não tem condições de explicar alguma coisa porque a gente não se debruça, não conhece a palavra. Aqui, além de Filipe ser evangelista, ele se mostrou um profundo conhecedor da Bíblia, coisa que a gente deve aprender com ele. Estava vendo um vídeo, pastor Monteiro, quando as pessoas estavam debatendo num programa de televisão, já tem algum tempo isso, a respeito do Jesus histórico. E tinha lá um filósofo e alguns jornalistas. Assistiu? Sabe o que me chamou a atenção ali? Todos eles, os que falaram pelo menos, tinham conhecimento da Bíblia. Todos eles. E conheciam detalhes de quem estuda a Bíblia. E eu fiquei me perguntando, essas pessoas que não professam a Cristo, conhecem. E muitas vezes nós, como cristãos, não queremos Que temos a fé, né? que temos a fé e o Espírito Santo habitando em nós, para nos parecer. Muitas vezes nós não queremos conhecer a nossa arma, né? É a espada do Espírito. Aí, pegando um gancho aí do que você está dizendo, Ricardo, aí a gente também entende o seguinte, que aquele etíope, ele estava vindo para quê? Para adorar, né? Para adorar, certamente. Então, a nossa adoração não é de qualquer forma. Deus providenciou Filipe para levá-lo até chegar ao etíope e trazer entendimento. A verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Isso é um ponto crucial na vida do cristão. É entender o porquê que ele adora. O porquê que eu tenho, e até às vezes a gente canta na igreja, né? Eu tenho uma vida de adorador, eu sou adorador. O que é ser adorador? O que é ser adorador? É verdade. Fica essa pergunta, né? Será que é só abrir a boca e cantar? Envolve uma vida toda, Envolve a né? vida inteira. A vida inteira. É verdade. Em todos os aspectos da vida. E principalmente com entendimento. Com entendimento. É o culto racional, que Paulo fala, né? Que bênção. Amém. Que bênção. É verdade. O tópico 3 fala então que Filipe batizou o etíope. E o tópico 4 que Filipe foi retirado da frente do etíope. Dá para a gente juntar esses dois tópicos, porque aqui trata exatamente do batismo do etíope. E o requisito fundamental, que ele cresce. E o etíope, ele pergunta, né, a Filipe, aqui no capítulo 8, no capítulo 8, verso 36, diz assim, em diante:
Seguindo eles fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. Crer é o requisito fundamental para o cristão entender que o batismo é uma ordenança do Senhor. É interessante que antes de crer ele precisa o quê? Entender o plano de salvação. Foi isso que Filipe fez, Que né? foi o que Filipe fez. É verdade. Interessante. Coisa simples. Simples, mas muito profunda. Você precisa entender o plano de salvação, crer, e aí você vai ser batizado. Porque quem crê e for batizado será salvo. A condição não é ser batizado, é crer. E o ser batizado é cumprir a ordenança. A ordenança, exatamente, é a consequência de quem crê. E tem um simbolismo, né? Lá em Romanos, no capítulo 6, nós podemos dar uma olhada em casa, tem uma explicação a respeito do batismo. Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, dá esse entendimento a respeito do batismo. Os irmãos podem, como exercício, não podem fazer em casa essa leitura e observar. Dever de casa. Dever de casa. Tá certo. Chegamos então, irmãos, à conclusão da nossa lição. E foi um momento muito bom. Aprendi muito aqui agora com o pastor irmão Monteiro. Coisas até que a gente até nem discutiu antes, né? Foi aqui, Deus foi orientando, coisa muito boa mesmo. Uma coisa assim que eu tirei para a minha vida. E os irmãos quiserem ficar à vontade para falar suas considerações, mas podem ficar também. Pode ficar à vontade para fazer. Uma coisa que eu aprendi aqui interessante, tirei da minha vida, é que muitas vezes a gente está preocupado em método de evangelismo. Mas na verdade, irmãos, é preciso, como o Monteiro bem colocou, ser cheio do Espírito Santo. E estar na dependência dele. Não é o método A, método B. Eu não estou querendo dizer que a gente não planeja. Deus é organizado e quer que a gente planeje. Mas nada adianta planejar se a gente não tiver a direção do Espírito Santo. Nada adianta. O Monteiro bem colocou aqui. Primeiro, eles ficaram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, depois foram pregar. Eles não foram pregar por conta própria, pedindo a Deus que assinasse embaixo o que eles estavam fazendo, não é verdade? Uma coisa que eu aprendi aqui foi isso. Existe um ponto aqui também que eu achei interessante. Se os irmãos forem lá para Atos capítulo 21, no versículo 8, Filipe é mencionado novamente. Né? E no versículo 8 e 9, olha que interessante. Partindo no dia seguinte, chegaram a Cesareia. Isso quer dizer que ele permaneceu em Cesareia por pelo menos 20 anos aí. Né? Ficaram na casa de Felipe, o evangelista. Olha, ele sempre denominado o evangelista. A vida dele era de evangelização. Um dos 7 diáconos. Um dos 7 diáconos que foi escolhido. É verdade. Ele tinha 4 filhas, ainda diz 4 filhas virgens, que profetizavam. Outro ponto interessante. Olha o exemplo. O exemplo de um pai que tem uma vida de comunhão com Deus, que busca evangelizar. E o entendimento aqui de profetizar é o quê? É proferir a palavra de Deus. 4 filhas que profetizavam. Isso me trouxe um entendimento que eu preciso colocar esse evangelho na minha casa todos os dias. Todos os dias eu preciso estar disponível para ser usado por Deus, primeiramente na minha casa. Depois a gente vai para a igreja, depois a gente vai nos bairros, depois a gente vai evangelizar nos lugares longínquos, até no deserto onde talvez a gente ache que não tem ninguém, mas tem alguém esperando por você, para que você traga clareza e entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Quando o pastor deu essa passagem, aliás, foi o irmão Ricardo Barbosa, né, que disse que ele era chamado de evangelista. Né? O pastor leu agora. Que ele era chamado de evangelista, está lá, né? É interessante que ele primeiro, ele fez a obra de um evangelista. E por isso,
foi chamado de evangelista. Hoje nós vemos nas igrejas a inversão. A inversão, bem colocado. A pessoa recebe o título de evangelista e agora vá evangelizar. É verdade. E eu acho que Muito bem lembrado, muito bem lembrado. essa inversão talvez seja algo que a gente tenha que mudar no nosso dia a dia, né? E talvez seja porque funcionou com Filipe. O contrário. Porque ele se dispôs a sua vida no poder do Espírito Santo a fazer o trabalho do evangelista. Então, depois ele recebeu o título. Isso é bom. É verdade. Amém, irmão. Deus abençoe. Foi um momento muito bom. Vamos orar? Vamos agradecendo orar. a Deus. O Monteiro pode levar a Deus em oração. Amém. Agradecendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido e amado, Deus santo e eterno, Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez o Senhor ter sido fiel a cada um de nós, Pai, nos trazendo aqui, nos reunindo, Senhor, para gravarmos esta aula, e nós cremos, Senhor, que o Deus Espírito Santo nos inspirou a falar, a revelar, a passar aqui para os nossos irmãos que vão assistir agora esta aula, aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos e que nós transmitíssemos. Deus, nós te agradecemos por esse momento e por outros que hão de vir, Senhor. Que o Senhor continue nos revelando a Tua palavra, nos ensinando como nós devemos levar o Evangelho, as boas novas de salvação, para as pessoas que estão aí precisando, Senhor, necessitando de um entendimento da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, continua usando com poder e autoridade do Teu Espírito Santo cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Gostaria de lembrar os irmãos que não deixem de ler as lições antes da aula. Prepare-se.